Yo, Zaunitas! Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do professor. Hoje a gente vai falar sobre o Calvo da Campari. O Calvo da Campari é basicamente um influencer aí que faz parte da bolha Red Pill. Eu acho interessante como vai mudando o nome disso. Por exemplo, antigamente não era chamado de Red Pill, era chamado de MGTOW, e aí eles foram mudando, e hoje em dia eles têm se chamado de Red Pill. Pra quem não sabe, é uma alusão ao Matrix, né? Porque você teria a pessoa que toma o Blue Pill e continua vivendo a sua vida, né? Vivendo as mentiras do Estado, e a pessoa que toma Red Pill e vive a realidade. Então, geralmente, esses coaches, Red Pill e coisas do tipo, eles tendem, inclusive, aqueles coaches de dinheiro e financeiro também falam exatamente a mesma coisa, tá? Mas a questão aqui é que, geralmente, esse é mais focado para relacionamento. Então, eles falam que você tá num mundo onde você está sendo espremido, destruído, a sombridade está sendo removida de você e que você precisa acordar para essa realidade, acordar para como o governo te ferra, como que as mulheres te tratam mal, como que a sua mãe te trata mal, como que a sociedade te trata mal e você não deve aceitar isso, você deve combater isso, né? Então, geralmente eles têm algumas opiniões bem extremas mesmo em relação ao sexo oposto, né? E a gente já fez vídeos aqui falando sobre eles algumas vezes, inclusive quem é das antigas aqui do canal do professor deve lembrar aqui de 2 ou 3 vídeos que eu fiz falando sobre esse caso especificamente, né? E vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o coach, depois a gente vai falar sobre as pessoas que são público dele, tá? Mas falando sobre o coach especificamente, ele fez uma declaração recentemente que gerou um pouco de polêmica, né? Que foi basicamente uma ameaça que ele fez para uma garota. Eu tinha a imagem aqui, mas eu acho que eu perdi ela, mas eu acho que vocês já devem ter visto essa imagem, porque eu tô sendo acrenews aqui, tô postando por último. Mas basicamente o que aconteceu é o seguinte: uma garota que faz um conteúdo humorístico na internet zoou ele e ele se sentiu ofendido e foi mandar uma mensagem para ela falando que ou ela tirava o vídeo porque o advogado dele ia mandar um processo para ela, ou era na bala, ou seja, ele acabaria matando ela. E tipo assim, cara, isso é muito bizarro, esse tipo de discussão, porque muita gente vai falar, eu não acredito que ele faria isso. Eu acho que isso é meme, ele jamais que o cara iria pegar uma arma e ia atacar a menina. Ele não necessariamente poderia atacar, porém, existem muitas pessoas que são extremistas demais que seguem ele. E essas pessoas provavelmente fariam isso sim. Então esse é o ponto primário dessa discussão. Não é sobre o teor do que ele falou, é sobre o teor das pessoas que seguem ele e poderem estar causando algum tipo de mal à mulher, que inclusive nesse caso especificamente foi hipocrisia da parte dele, visto que ele mesmo fala sobre haters e outras coisas mais, e ele fica pagando de machão, fodão e coisa do tipo, mas ele recebeu uma ofensa, uma piada por parte da humorista, e no final das contas ele foi e ameaçou ela dessa maneira. Esse tipo de coisa é até engraçado, né? Ou melhor, triste, né? Tragicômico, para se dizer. Porque existem muitas pessoas, né, que falam sobre liberdade de expressão na internet, sobre coisas do tipo, sobre humoristas, inclusive, que tá acabando o humor, que tá acabando as piadas, mas é quando elas são zoadas ou humilhadas, né, como elas são fritadas na internet, geralmente elas tendem a ter uma reação não muito positiva ou focada nesse discurso que elas têm na internet também, né? Mas a questão é, tipo, ele tem muitas falas extremas e eu vou mostrar uma dessas falas extremas pra vocês aqui que eu estou furtando do canal do Contente. Inclusive, um grande salve aí, Contente. Toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Vou melhorar ainda. Toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário, tá? E o que eu quero dizer com isso é justamente o seguinte: na minha percepção, não importa quão boa a mina seja, mano, eu sei que ela tem um lado piranha obscuro. É óbvio. É mais ou menos esse o naipe dos argumentos que ele utiliza pra julgar as mulheres e falar sobre como a sociedade é e coisa do tipo, né? Inclusive agora eu não estou mais desaparecendo, hein? Olha aí que maravilha, hein? Coloquei um background aqui pra ficar melhor. Inclusive o Toshi, né, que falou pra mim fazer isso. Um grande salve aí pro Toshi. E vamos lá, o que a gente pode falar sobre esse tema especificamente? Sobre parte dele, especificamente, ele vacilou muito com esses discursos. Ele já rolou alguns outros exposes dele, não sei se vocês estão a fundo nessa história, mas rolou uns exposes sobre golpes que ele estava dando e coisa do tipo, né? Não sei o teor da veracidade desses exposes, mas ele está recebendo muitas críticas, está aparecendo muitos podres dele agora na internet, que ele está sendo visto por todo mundo, né? Ele já é um cara conhecido nessas bolhas, né? E ele meio que furou essa
sua bolha. Tem muitas coisas interessantes aqui na internet, que são esses casos de bolhas que falam coisas desse tipo, um discurso de ódio bizarrão, e eles continuam existindo na internet, eles têm um público ativo na internet, as plataformas não fazem nada, mas às vezes algo acontece, como foi o caso de falar, né, de dar um tiro na mulher lá que fez a piada, e isso acabar furando a bolha, e várias pessoas começarem a olhar para esse tipo de conteúdo e começarem a criticar. Mas eu conheço uns 20 canais que falam coisas desse nível para cima, infelizmente, ou para baixo, dependendo do seu ponto de vista, né? Porque no ponto de teor de radicalização eles vão muito além, né? E como eu disse para vocês, né, isso é uma coisa assim, tipo, é uma evolução, né, que tá acontecendo o tempo todo, sobre esse argumento, né, de tipo, nós estamos sendo atacados o tempo todo e tal. E vocês já devem ter visto que isso é um jogo de narrativa muito forte na internet hoje em dia, onde a discussão é sempre essa, é nós contra eles, é sempre essa. Isso é uma discussão, né, que mobiliza muito as pessoas, principalmente pela questão sentimental, e os caras, eles têm aproveitado muito, né, tipo, da fragilidade de algumas pessoas, da fragilidade dos homens. E eu sei que pode até parecer escroto isso que eu vou falar, mas existe uma fragilidade muito grande hoje em dia nos homens por conta da mudança dos relacionamentos. A gente está vivendo uma geração onde os relacionamentos eles estão muito plásticos. Então são relacionamentos que não são duradouros, são relacionamentos que são muito efêmeros, são coisas que acontecem e desaparecem. E muitas pessoas acabam não se encaixando nessa sociedade, muitas pessoas acabam não conseguindo desenvolver relações com o sexo oposto ou interpretar, entender o que é essas relações do sexo oposto. Até porque a posição da mulher mudou muito nos últimos anos, né? A mulher saiu de uma posição passiva e se tornou a posição mais ativa. Então, se antigamente a mulher era mais passiva e esperava, hoje em dia a mulher ela escolhe mais. Então, isso dá oportunidade, né, para ela desenvolver relações melhores, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas que não são funcionais, vou usar essa palavra de novo, que eu utilizei também recentemente num vídeo, as pessoas que não são funcionais não conseguem se desenvolver, não conseguem desenvolver relações com o sexo oposto e acabam, né, entrando nessas bolhas e coisas do tipo, porque eles estão justamente acolhendo elas, né? Estão acolhendo essas pessoas que estão sofrendo. Só que a questão é, tipo assim, o ódio. O que é o ódio? O ódio, muitas pessoas não sabem como ele funciona. Mas quando você tem ódio de outra pessoa, quando você odeia alguma coisa com muita força, você quer destruir aquilo, geralmente isso mostra uma fragilidade interna e um medo que você tem daquilo, sabe? Então, se você não tem fragilidade, se você não tem medo, você geralmente não tem surto de raiva ou coisa do tipo. Se você tem surto de raiva em relação a alguma coisa, isso mostra que existe uma fragilidade dentro de você que às vezes você não tá percebendo, entendeu? E essa fragilidade, nesse caso, é justamente desses homens que não conseguem desenvolver relacionamentos, que são homens não funcionais. E, cara, vamos lá. Para ser não funcional na nossa sociedade tem que ser tipo uma parcela bem pequena. Mas quando você pensa que tem 200 milhões de pessoas no Brasil, quanto é essa parcela de não funcionais, entendeu? Será que é 5 milhões de homens não funcionais? Será que é 1 milhão de homens não funcionais? Já é um número absurdo de pessoas que vão alimentar essas bolhas Red Pill e coisa do tipo, né? E geralmente esses homens, né, que estão nessas bolhas, eles tendem a ouvir tanto essa narrativa de que, pô, a gente é foda, a gente é melhor do que ela, não sei o que, a sociedade que tá estragando tudo, a gente vive na pior época possível, né? E eles acabam sendo alimentados com essa toxicidade, com essa maldade, que eles acabam replicando isso e trazendo maldade para outras pessoas também. E as pessoas que estão na cabeça desses movimentos são pessoas que não defendem esse tipo de coisa. É muito importante entender isso, mas aí também entra aquela questão moral que muitas pessoas devem estar levantando agora. Se a pessoa pega e faz um vídeo falando sobre esse tema especificamente, e agora talvez eu até fique mais complicado do que esse vídeo já tá ficando, mas vamos lá. A pessoa, ela tem um discurso na internet, embora que ela não defenda esse discurso, porque ela faz esse discurso para ganhar visualização, para ganhar like, ela não defende aquele discurso, mas ela faz isso por dinheiro, e é justamente o que a maior parte desses caras fazem, mas é isso necessariamente causa danos à sociedade, causa dano às pessoas, porque a pessoa que não é funcional, ela tá se afastando cada vez mais da funcionalidade de ser saudável, vamos dizer assim, porque muitas pessoas não entendem como funciona a doença mental. A doença mental, que eu sei que nesse caso especificamente não chega até esse ponto, embora que muitos dos seguidores desses coaches red pilados provavelmente são doentes mentais de fato, mas a questão é assim, a doença mental ela é uma semente que ela cai dentro de você, se ela tiver as situações perfeitas para se desenvolver na sua vida, para ela crescer, ela vai se desenvolver, e ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Você com 20 anos agora, você pode ser não funcional, ou seja, você não tem amigos, você não tem namorada, você nunca teve um relacionamento sexual ou
relacionamento qualquer que seja com a pessoa do sexo oposto, ou até mesmo do mesmo sexo, dependendo da situação, né? Acontece também com pessoas que sejam homossexuais, assexuais, outras coisas mais. E essa pessoa, ela tá com 20 anos agora. Isso significa que ela já se perdeu permanentemente? Não. Ela está em constante desenvolvimento. Uma pessoa com 30 anos vai estar em desenvolvimento, com 40 anos vai estar em desenvolvimento, uma pessoa com 50 anos vai estar em desenvolvimento ainda. Então a gente está em constante desenvolvimento, em constante atualização. E aí o que acontece é, tipo, a pessoa ela começa a regar essa flor, né, essa erva daninha dentro dela, talvez porque os pais dela foram tóxicos com ela, talvez as relações que ela teve na infância, na juventude, na escola, foram tóxicas com ela. Às vezes você é uma pessoa que tem predisposição para engordar, um exemplo, né? E você acaba tendo dificuldade para desenvolver relações com as outras pessoas porque as pessoas tratam o gordo como inferior, como uma sub-raça, basicamente. Então, isso faz com que você se isole socialmente, mesmo que você possa ter desenvolvido relações boas com as pessoas, mas essas relações ruins, elas são tão pesadas que ela te afasta dessas relações boas e vai piorando cada vez mais. Aí você com 20 anos, você agora tá preso na internet, vendo esses vídeos, pensando que o mundo tá, tipo, totalmente conspirando contra você e que não existe forma de resolver isso, que no momento tá tudo perdido, mas existe uma forma de você reverter esse processo e se tornar uma pessoa funcional. Esse é através da terapia. A terapia ajuda nesse aspecto porque você vai ter um profissional treinado para te direcionar para as coisas certas ou para você melhorar. Agora, você pode fazer isso sozinho? Pode, com certeza. Você não precisa necessariamente de um profissional, mas é muito importante que você tenha, né, um profissional para te guiar nessas veredas, porque é muita dor, muita agonia, muito sofrimento que essas pessoas sofrem, né? Como eu disse para vocês, o ódio, ele sempre está por trás de medo, de angústia, de alguma coisa do tipo, entendeu? Então se a pessoa ela sente angústia porque ela foi maltratada, se a pessoa ela sente que é ruim a situação que ela tá e vem alguém e estende a mão para ela dessa forma, ela tende a se radicalizar. E aí que entra a questão, né? Tipo, você vai piorando cada vez mais essa doença dentro daquelas pessoas e vai desenvolvendo outros problemas maiores, entendeu? Então é muito importante que as pessoas comecem a dar um pouco mais de valor para a higiene mental e parar de ficar olhando esses problemas que acontecem como do Coxa e da Campari, porque isso está acontecendo já vai fazer anos e o Coxa e da Campari é só mais um desses rostos. Se ele desaparecer amanhã não vai fazer a mínima diferença, porque vai continuar existindo esse tipo de gente que está sofrendo nesse momento. Então todo tipo de pessoa merece um abraço, merece receber algum tipo de acolhimento, porque é isso que faz com que acabe o ciclo de ódio, o ciclo de dor e de angústia. Então, para resolver esse problema, não tem como resolver de outra forma. Agora, sobre esse negócio assim, de red pill e coisa do tipo, eu acho irônico também que os caras utilizem a nomenclatura de red pill, porque geralmente são pessoas conservadoras de direita, né? E isso é uma coisa que foi pautada lá atrás, né, pelas criadoras, aliás, né, que são duas mulheres trans que fizeram Matrix para refletir justamente o fato delas serem mulheres e estarem presas dentro do corpo de um homem, né? Então, nesse caso especificamente, elas fizeram a transição e hoje elas são duas libertas. Mas a questão é que eles colocaram, no caso elas, né? Elas colocaram muito essa argumentação essa coisa, né, no Matrix, de você ter um personagem ali que ele tá no mundo real e ele é uma coisa, mas quando ele tá no mundo da Matrix ele é uma coisa diferente, entendeu? Então existe uma liberdade nesse ponto. No Matrix Reloaded, inclusive, existe um personagem que troca de sexo quando ele transita de um lado pro outro, né, demonstrando um pouco desse questionamento, né, de você tá dentro de um corpo que não reflete o que você é por dentro, entendeu? E como é esse trabalho de aceitação. Já esse argumento de Red Pill é um argumento conspiracionista, onde existe uma sociedade que está minando cada vez mais o poder do homem, coisa do tipo. E de fato, como a gente comentou no começo do vídeo, existe hoje em dia uma transição muito grande de poder na sociedade. E as pessoas elas têm que aprender a se adaptar a essa transição de poder, a essa sociedade nova, para elas serem funcionais e conseguirem viver suas vidas. Se vai ser melhor ou pior, não sei dizer, sabe por quê? Porque a gente ainda está vivendo isso. E outra coisa, muita gente vai falar, antigamente era melhor. Sinceramente, antigamente tinha problemas e futuramente vai ter problemas também. Só que a gente tem que, como ser humano, interpretar as coisas positivas e pensar nas coisas boas que podem vir dessa nova era que está chegando, dessas novas gerações que estão chegando, entendeu? E o que eu vejo dessas pessoas é querer pegar e bater o pé no chão, né, e falar, não vai acontecer essas mudanças porque eu não quero, sabe? A minha vontade, ela deve se passar por cima das outras vontades, porque eu não quero me adaptar a essa nova geração, eu não quero
me adaptar a essas novas vivências e por causa disso eu vou me isolar socialmente, entendeu? Então tem muita gente que tá vivendo esse conflito hoje em dia, e eu acho que o fato de existir, por exemplo, alt-right nos Estados Unidos, ou tantas pessoas que se identificam com esses ideais reacionários, coisa do tipo, seja justamente por causa disso também, né? Mas esse não é o problema. O problema não é existir pessoas que tenham pensamento, porque a partir do momento que você faz um contraponto a uma argumentação, vai ter pessoas achando estranho. Se tem uma mudança, as pessoas geralmente tendem a não gostar. Então faz parte das pessoas discutirem isso, ou até mesmo se tornarem reacionários. É normal existirem pessoas que têm esse tipo de argumentação. O problema é quando existem pessoas mal intencionadas sequestrando esses movimentos para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, que é o que vem acontecendo na sociedade. E a gente também não tem como controlar isso, infelizmente, visto que, como eu disse, é uma coisa que, tipo, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser feito, assim, na base de tudo, para entender porque essas pessoas estão isoladas, estão ficando marginalizadas, para trazer elas de volta, né, para o mainstream e mostrar, né, tipo, que a vida é maior do que simplesmente essas discussões e tratar as pessoas que de fato estão desenvolvendo problemas mentais nesse meio aí, né? Então por isso que eu sou completamente contra coaches em geral, sabe? Porque a maior parte dos coaches que eu conheço, eles são caras que simplesmente estão se explorando das suas fragilidades, porque você é tímido, você não consegue chegar em mulher. E como eu disse, né, hoje agora a gente está numa situação diferente, onde a mulher escolhe de uma maneira diferente. Acabou aquela passividade que existia na década de 90, de 80. Então acaba se surgindo essas pessoas que muitas pessoas chamam de incel, que são aquelas pessoas tímidas que têm embotamento social e não conseguem chegar nas outras pessoas e aí acabam nunca sendo escolhidas. E por conta disso, elas acabam, né, desenvolvendo esse sentimento de revanchismo muito forte, que acaba se tornando ódio, que acaba se tornando medo de mudança e que faz com que elas se sintam mal. E geralmente a pessoa nunca vai ver ela como errado. A pessoa ela nunca vai ser errada, ela nunca vai ser a vilã, entendeu? Por mais que a pessoa esteja numa situação de ódio, de toxicidade, fazendo coisas ruins para as outras pessoas e falando essas coisas, né, como o coach da Campari fez, não vai mudar para ela a visão de que ela tá certa, de que ela tá fazendo o exatamente correto, sabe? E agora eu vou falar um negócio pesadíssimo para vocês, sabe? Mas vamos lá. Na década de 40, de 45, que teve a Segunda Guerra Mundial, os alemães eles achavam que eles estavam 100% corretos no que eles estavam fazendo, que o que eles faziam era moral. Então pensa nisso quando você for refletir sobre o que você está fazendo e se você está fazendo uma coisa certa, se as suas decisões estão certas, se isso não está causando danos para você socialmente, principalmente, porque a partir do momento que a gente entra no sincretismo do grupo, a gente para de agir individualmente e a gente começa a agir em prol do grupo. Então o grupo muitas vezes não se preocupa com o indivíduo que está passando mal, sabe? O grupo, foda-se, se for para você morrer por causa do grupo, o grupo vai queimar você facilmente, entendeu? O grupo não tem esse... E ainda mais quando é um grande líder ali que não se importa com você, está se importando só com o dinheiro que está caindo no bolso. Então, não faz diferença para ele a sua vida. Mas, às vezes, o fato de você estar entrando nesses grupos, nessas ideias, pensando nessas coisas, isso está te isolando mentalmente mais ainda e está fazendo com que você perca mais ainda a capacidade social com as outras pessoas. Então, no momento, talvez ainda seja tempo de você se salvar e de você conseguir desenvolver uma funcionalidade. E eu não estou dizendo que você tem que gostar da sociedade do jeito que ela tá? Você não precisa gostar das coisas. Só estou falando que você pode viver uma vida plena, você pode viver uma vida normal, interagir com as pessoas do sexo oposto, desenvolver relações, coisas do tipo, e não trazer esses pensamentos que, vamos ser sinceros, né? Chamar todas as mulheres de piranha é uma coisa absurdamente ridícula. Porque tem tantas pessoas, tipo, tem tantas mulheres, tem tantos homens diferentes no mundo, e cada um tem um pensamento diferente. Como a gente pode generalizar todas as pessoas da mesma maneira, sabe? E outra coisa, sobre relacionamento. Relacionamento, como eu disse, tá se tornando muito plástico. Então, tá se desenvolvendo agora muitas pessoas que estão tendo relações tóxicas ruins, e cada vez mais isso tá se espalhando como se fosse uma doença. Então, tipo, eu não vou dizer pra vocês que, tipo, vai melhorar, provavelmente não vai melhorar. Mas a questão é, tipo, tem formas de você desenvolver relacionamentos bons ainda no mundo, não tem só pessoas escrotas, mas tanto as mulheres quanto os homens têm se relacionado com pessoas ruins e têm extravasado cada vez mais essa negatividade na internet. Então acaba acontecendo dos dois lados, né, um movimento de afastamento, né? Tem aquelas mulheres, né, que não querem ter contato com o homem, e tem aqueles homens que não querem ter contato com a mulher, porque os homens desenvolveram relações ruins ou porque as mulheres desenvolveram relações ruins e coisas do tipo, e é sempre encabeçado por uma pessoa ali que teve uma vivência,
violência, né? Teve um cara aqui do Brasil que até fiz um vídeo comentando sobre ele, foi um dos vídeos que eu fiz. Ele basicamente falava mal de mulher, coisas do tipo, porque ele falava: por que que você vai namorar? Você vai namorar porque você vai ficar 7 anos com a pessoa, vai se casar, vai ter 3 filhos, e depois de 20 anos a mulher vai te largar e você vai ter que pagar pensão pros seus filhos. Tipo, esse tipo de argumento, que é o que esses caras eles trazem às vezes, né? E esse cara trazia e tinha uma grande movimentação de pessoas ao redor dele. Isso é muito injusto, porque eu penso assim, cara, ele desenvolveu uma vida inteira ao lado dessa pessoa e às vezes acabou. Se ele passou 20 anos com uma pessoa, ele teve uma vida com essa pessoa e acabou, entendeu? Será que 20 anos foi ruim, esses 20 anos que ele passou com essa pessoa? E agora você, que não desenvolveu nenhum tipo de relacionamento, nunca teve contato, você tem que se afastar, porque o fulano de tal teve um relacionamento longo, teve 2 filhos e terminou o relacionamento dele. Traições, coisas do tipo acontece, tá? Você não deve ter medo de arriscar fazer coisas, sabe? Eu acho que essa é a coisa mais importante pra vida. Você não deve ter medo de arriscar viver a sua vida. Você tem que ter medo de outras pessoas estarem vivendo a sua vida através de narrativas. Esse é a minha reflexão que eu trago pra esse vídeo. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.